Senhor é bom? Olha eu aqui outra vez. Aleluia! Vocês vão tomar uma dose extra esse mês. Glória! Jesus é bom, amém? Abre a tua Bíblia aí no livro de Oséias, capítulo 6. Amém? Nós vamos ler os versículos 1, 2 e o nosso foco é o versículo 3, amém? Diz assim, ó: Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como uma chuva seródia que rega a terra. Amém? Oh, glória! Pode sentar-se aí. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Nós começamos esse culto. Obrigada. Nós começamos esse culto com uma declaração do Salmo 46. E o texto que o pastor estava lendo, ele diz: O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Quando nós olhamos esse texto de Oséias, ele vai dizer muitas coisas nesse sentido também. Amém? Fecha os teus olhos. Jesus, eis aí a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de dividir juntas, medulas, alma e espírito, apta a discernir todas as coisas. E eu quero clamar ao Senhor que os nossos corações hoje sejam terras férteis para esta palavra, que ela seja atada aos nossos ossos para nos dar sustância, nos dar equilíbrio e nos levar a caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Oh, glória! O meu computador quis apagar, mas ele não vai me vencer, não. Em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Irmãos, antes de eu começar a pregar, eu quero contar a vocês um testemunho da minha casa. Acho que a Beca entrou já, né? Eu sempre brinco aqui com vocês, às vezes eu estou conversando com alguns irmãos e eu digo que eu tenho uma restrição renal. Eu tenho um problema renal crônico, que, segundo a medicina, já deveria ter acabado muito com o meu rim. Que teria sido muito prejudicado pela gravidez, porque como eu tive 2 gravidezes muito perto, ele arrebentaria o meu rim. Mas eu passei pelas 2 gravidezes sem nada. Meu rim nem percebeu que eu estava grávida, nem viu que eu estava grávida. A hora que eu virei uma pipa, passei por ele. E hoje, quando a gente faz os exames, eu tenho que fazer exames periódicos. Os meus exames são exames normais. Lá a gente vê um déficit na minha função renal, mas é tudo normal. Não tenho nenhum agravo de saúde, bem contrário ao que era o meu prognóstico. Eu descobri isso bem tarde. Eu descobri quando eu tinha 23 anos, porque como eu não cresci com o meu pai nunca avisou isso. Então eu tive a minha primeira crise renal aos 23 anos. E aí depois, analisando a minha vida, eu vim descobrir que algumas coisas da minha vida eram por conta desse problema renal. Só que ele é um problema genético. Então, a probabilidade dos meus filhos terem essa doença era de 90%. Então, eles estariam livres aí em 10% das chances. E ele não é predominante em sexo, então ele pegaria os 2. E nós vemos orando sobre isso. E eu oro sobre isso. Eu sempre oro ao Senhor, digo: Deus, no dia que o Senhor quiser curar o meu rim, eu estou aqui.
Mas se o Senhor não quiser curar também, eu estou aqui. A minha doença é progressiva, então, pela idade que eu tenho, o prognóstico é que eu tenho pelo menos uma crise a cada 6 meses ou uma crise por ano. A última crise que eu tive foi em 2019. Nunca mais tive nenhuma crise. Mas a doença continua lá, porque eu tenho que fazer exame sempre, eu sempre vejo lá a doença. Um rim normal tem de 6 a 7 centímetros, o meu tem 15. Bem grande. Eu sinto ele é palpável. Então, eu sempre olhei para os meus filhos e eu sempre fiz uma oração muito específica para Deus. Eu disse, Deus, existem algumas maldições, mas eu conheci o Senhor. E essa maldição acaba em mim. Ela para em mim. Os meus filhos não vão ser alcançados por ela. E a gente ora e jejua muito na minha casa por conta disso. E aí chegou a fase dos meninos fazerem o rastreio. Meu nefrologista falou assim, agora você precisa fazer o rastreio dos teus filhos, porque eles têm que começar a fazer o tratamento. Eu disse, não, mas meus filhos não têm essa doença. O médico riu na minha cara. Ele disse, você sabe que a chance deles não ter é de 10%, é muito pequena. Ainda mais que o Ben é muito a minha cara, o tipo sanguíneo é o mesmo. Então, a probabilidade do Benjamin ter a doença era muito mais alta do que da Rebeca. E aí, nós fizemos os exames, irmãos, quarta-feira. E a Rebeca saiu de casa com as mãozinhas geladas. E ela disse assim, mãe, e se eu tiver essa doença? Eu vou sofrer, vai doer? Eu falei, você não tem. Mas como que você sabe que eu não tenho? Eu disse, porque a maldição acabou em mim. A palavra de Deus me garante isso. E aí nós somos, e o Ben, ele é bem racional. Ele diz assim, mas pode ser, né, mãe, que a gente tenha. E eu sempre confessei a palavra, irmão, não tem, não tem, não tem. Na quarta-feira nós fomos fazer os exames. E o médico chegou e disse, né, por quê? Aí eu expliquei o porquê. Então ele foi certinho lá para fazer. Olhou, e ele demorou bastante examinando a Rebeca. E aí a Rebeca já ficou com o olhão deste tamanho. E ela disse assim, mamãe, você vê alguma coisa? E eu não vi. Mas eu falei assim, filha, você não tem, pode ficar tranquila. E aí nós ficamos esperando, irmãos, e os resultados dos exames saíram. Eles não têm nada. O rim deles é perfeito. Aleluia. Esse é o poder do Deus que nós servimos. O poder do Deus que nós servimos é esse. Ele é um remidor. E aí eu entrei no carro conversando e a Beca, na hora que eu recebi o resultado de exame, ela falou, mamãe, olha, vê aí. E eu comecei a rir. Aí eles falaram assim, vamos tentar falar com o papai, Irmãos, a internet lá tá horrível para a gente conversar, mas ele conseguiu atender. Já era de noite lá, né? Ele já estava deitado. Aí eles disseram assim, papai, nós fizemos os exames do rim hoje. E assim, com a carinha bem triste. Aí o Dan falou assim, Mi, o que aconteceu? E eu fiquei calada. Aí a Beca disse assim, eu não tenho nada. O Ben também não tem. E aí nós agradecemos ao Senhor em família pela fidelidade de Deus. Porque se nós servimos ao Senhor, Deus é poderoso para remir as nossas vidas. Eu cheguei em casa assim, brinquei com as crianças, eu fui orar ao Senhor e dizer, meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso. Mas quando a gente tem a prova, assim, você fala, como pode tanto amor sendo derramado sobre as nossas vidas? Deus não tem obrigação de fazer nada, irmãos. Deus não precisa fazer mais nada, porque nós já fomos salvos. Mas Deus sempre nos premia com algo, trazendo à existência algo. Ele é extraordinário. Esse texto de Oséias, vai passar? Deu certo? Nós temos um vídeo que o pastor pediu para eu passar para vocês. Alguns irmãos acredito que já tenham visto, mas outros não. Então eles estão preparando isso. E aí a gente deixa para o final, tá bom? O final do culto, então, agora que eu já vou começar a pregar. Quando a gente olha esse texto de Oséias, ele vai dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, versículo 3. E isso aqui não é uma fala aleatória do profeta, é uma constatação, dado tudo o que o Senhor falou, porque esse texto é um texto profético, não sei se você reparou, eu li propositalmente o versículo 2,
Ele diz que nós seremos ressuscitados ao terceiro dia e viveremos para Ele. Então, Oséias estava sendo usado por Deus como uma boca profética para falar sobre Jesus. E aí, depois de falar sobre esse chamado de Jesus, que está escrito em toda a Bíblia, ele vai dizer assim, olha, então, a conclusão o fim conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você não pode vir a um culto e pensar, eu já conheço tudo o que eu precisava conhecer a respeito de Deus. Você não pode vir a um culto e dizer, olha que fantástico. Você não pode pegar lá um ano da sua vida, separar e ler Gênesis, Apocalipse e dizer, eu já conheço toda a palavra. Nunca você vai conhecer. Nunca. Porque se a nossa mente, tão pequena como fosse capaz de desnudar completamente Deus, ele não seria Deus, ele não seria soberano. Por isso que o profeta vai fazer algo com a gente, que o português chama de gerúndio. É uma ação continuada. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí ele continua o texto dizendo, a sua saída como a alva é certa, e ele virá sobre nós como uma chuva seródia ou serôdia, como você quiser. Essa chuva, irmão, é uma chuva fora de temporada, chuva de primavera, chuva de amadurecimento. A chuva seródia, ela não serve para outra coisa senão para amadurecer o fruto nas espigas. Então, quando Oséias diz, ele virá sobre nós dessa forma... Família CP, muita paz aí, tudo bem? Estou com saudade. Graças a Deus, mais um domingo. Já estive no culto hoje. Enquanto essa semana eu estava conversando com Deus a respeito disso, alguns textos, eu passei a semana inteira pregando Filipenses e pensando sobre o Senhor Jesus como nosso remidor. Cadê minha professora Alba de hebraico? O Goel. Aquele que vem para as nossas vidas. Família CP, muita paz. Pagar todas as nossas dívidas, zerar a nossa conta, resgatar-nos de um lugar de aprisionamento. Esse é o Jesus. Então hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma dessas características. Quando o texto diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, ele está convidando nós a mergulharmos em Deus, que é extraordinário, que segundo o Novo Testamento tem uma multiforme sabedoria, mas hoje eu queria que você olhasse para ele de um prisma, de um ângulo, amém? Como um seu remidor. Se a gente for olhar o texto de Ruth, o texto vai dizer assim para nós, capítulo 3, versículo 9. Mas, abre para mim, por favor, capítulo 3, versículo 9. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Irmãos, esse texto é um dos textos mais conhecidos, mas essa palavra, Goel, no original, ele não aparece apenas nesse texto. Ele aparece muitas vezes no livro de Salmos, e em outros textos bíblicos ele aparece. E o livro de Levíticos conta para nós o que é ser um remidor. Capítulo 25 é dedicado a isso. Mas hoje eu queria muito que você focasse na vida de Ruth. Para quem não conhece muito a história, eu vou dar uma resumida nela, mas bem resumida mesmo. Mas se você quiser ficar, nossa, que história bonita, você vai lá, tem um livro chamado Ruth na Bíblia, pouquíssimos capítulos, 4 capítulos, você vai destrinchar a história inteira, nem meia hora vai levar, e você vai sair de lá mais apaixonado por Jesus, com certeza. O livro de Ruth conta a história de uma mulher chamada Noemi, que vivia com seu marido na terra de Belém, e que por conta da época dos juízes, e o povo vivia em um ciclo de obedecer e desobedecer a Deus, em um desses momentos em que eles estão em desobediência, aprisionados pelos seus inimigos, vem uma grande fome sobre a terra. Então, a família de Noemi decide que não vão ficar mais ali em Belém, decidem sair de Belém e ir para a terra pagã, ir para a terra daqueles que não adoravam o Senhor. Eles vão a Moabe. Então, sai Noemi, sai seu esposo, saem seus filhos e vão embora. Ela tem 2 filhos.
eles vão para lá e vão morar em Moabe. Lá em Moabe, os filhos vão casar. Ela vai seguir a vida. É bom a princípio, mas o marido morre, os filhos morrem. E agora ela é, em uma sociedade patriarcal, uma mulher sozinha com 2 noras, que são tidas como filhas. Ou seja, se a gente fosse fazer uma escala de valores dentro da sociedade da época, elas valiam menos que nada. Então, a Ruth olha e pensa, lá na minha terra, a Noemi olha e diz, lá na minha terra, há uma lei de assistência às viúvas. Se eu continuar em Moabe, uma terra pagã que não tem essas leis, nós vamos todo mundo morrer aqui. Vai morrer eu e as minhas noras. Então eu vou voltar para minha terra. E nisso ela descobre que lá as coisas já estão melhorando. Então ela começa a fazer a viagem de volta. Mas no meio do caminho ela olha para as noras e diz, vocês não têm futuro comigo. Se vocês ficarem comigo, nós seremos 3 viúvas. Voltem para a terra de vocês, né? Não é justo eu fazer isso com vocês. Voltem para a terra de vocês, eu estou liberando vocês do contrato de casamento. Eu vou mandar vocês de volta para a casa de vocês. Vocês vão chegar lá com a ficha corrida limpa. Vão poder casar de novo, constituir família. Porque se eu chegasse em Belém hoje, me casasse, tivesse filhos, o que é muito difícil, dado a minha idade. Mas se os meus filhos nascessem hoje, vocês esperariam até que eles tivessem idade para casar com vocês? Não, não dá. Voltem. Orfa, uma das noras dela, disse, te amo, obrigada por tudo, beijo, não me liga, tchau. Ó, voltou para casa dela. Mas a Ruth olha para Noemi, e o texto bíblico diz que já está um apego tão grande entre elas, que ela faz aquela célebre declaração, onde fores irei, onde pousares pousarei, o teu Deus é meu Deus, e onde você morrer, ali eu vou ser sepultada. A Noemi pensa, não vai dar jeito, não tem como eu mandar essa menina embora, toma ela pela mão, as 2 chegam em Belém. Chegam em Belém para uma realidade muito complexa, são 2 viúvas. Mas a lei de Deus garantia certa proteção. Qual era? Essas mulheres não têm um trabalho, elas não têm uma profissão, isso não existia naquela época. Mas elas tinham a seguridade, pode ir no campo, e aquilo que cair no chão, ou que estiver nas laterais na hora da colheita, é de vocês. Vocês não vão morrer de fome, vocês têm garantida uma sobrevivência diária. Amém. A Noemi chega e a Ruth diz, não vou deixar a senhora ir para os campos. Eu vou. Só que isso colocava em risco a vida de Ruth. Ruth era uma moça nova, muito bonita, que iria para um campo e poderia passar por algum agravo em alguma situação, uma vez que ela era estrangeira. E para os israelitas ela não tinha muito valor. Então, colocar-se nessa situação era colocar-se em um agravo de saúde para Ruth. Mas ela decide fazer isso. Afinal de contas, ela já tinha deixado a pátria, tinha deixado tudo, e ela vai. E porque no reino de Deus não existem coincidências, ela vai para um campo propício para estar. Ela chega, ela trabalha, ela é uma moça muito esforçada, e ela chama a atenção do dono do campo, Boaz. Ele puxa a capivara dela, pergunta quem é ela, descobre quem é ela, a favorece, ainda diz para os empregados dele, enquanto vocês estiverem colhendo, olha bem onde Ruth está vindo e deixa cair propositalmente algumas coisinhas a mais para ela. E a Ruth chega naquele dia na casa dela com a sobra do almoço, que é uma grande quantidade, e ainda com muita coisa que ela colheu, e a primeira cara que Noemi faz é essa que vocês estão olhando para mim, de aleluiado. Oxe, como assim? Menina, tu foi uma colheita? Tu não ia pegar só o que sobrava? Mas a Ruth chegou abastecida na casa dela. E ela ainda chega com uma declaração de proteção. Menina, não vá a outro lugar. Fique aqui com as minhas servas. Beba do meu pote. Trabalhe toda a colheita para mim. E a Ruth chega, coitada, sem nem entender o que estava acontecendo em casa. E quando a Noemi vê tudo aquilo, a Noemi começa a perguntar, menina, o que é que tu fez que tu conseguiu tanta comida? E ela explica, eu fui para um campo, era bom, o dono do campo me ajudou, não sei o que, me deu almoço, me cuidou de mim. Mas quem era? Boaz. Continua tão bom quanto nos tempos de Elimeleque, o meu falecido esposo. E a Ruth trabalha toda a colheita naquele campo. Passa o tempo, ela chega no final da colheita e ela é conduzida por Noemi para fazer essa declaração que nós lemos, que está escrito no versículo 9 do capítulo 3. Ela toma banho, se veste, é a festa das colheitas, as mulheres não participam, mas ela se deita aos pés de Boaz
E quando Boaz acorda, você entendeu o que está acontecendo? E ela explica, tu és o meu remidor. Ele diz, não diga mais nada, eu resolvo o problema, menina. Vai-te embora sem que ninguém te veja, que é para ninguém falar mal de você. Deixa comigo. E o texto bíblico diz, segundo a lei lá de Levíticos, que ele vai para a porta da cidade, porque havia um parente mais próximo que ele. A lei do remidor dizia que se alguém está em apuros financeiros de forma que comprometa a sobrevivência dessa pessoa, então um parente próximo é responsável por guardar e liquidar as dívidas dessa pessoa. Então, se ela tivesse vendido por escravo, se ela tivesse vendido as propriedades, se ela tivesse uma situação agonizante, então esse parente próximo era o responsável por esta pessoa. Essa é a lei do remidor. E por conta de ter um parente mais próximo, Boaz diz, vou lá conversar com o parente mais próximo. Lá vem aquele homem do seu dia de trabalho, chegando na cidade, e o Boaz vomita o que está acontecendo. Tu lembra da Ruth? Tu lembra da Noemi? Pois então, chegaram, você é o parente mais próximo. Olha, sou o parente mais próximo? Eles têm terras? Eu quero as terras. Não, tem sim. Mas você vai ter que se casar com a Ruth, você vai ter que remir a Ruth, só que a Ruth é moabita. O problema de ser moabita é que eu não quero estragar a minha linhagem colocando alguém que vem de um povo pagão. Então, imediatamente, aquele remidor, o parente que era mais próximo, diz, vou nada, vou colocar uma moabita na minha geração, eu tenho pedigree. Minha família é uma família que tem história, que tem nome. Vou colocar uma mulher pagana, mas vou nada. Eu quero mais isso aí não. Fique com a terra, fique com a mulher, fique com tudo. Eu não vou pôr alguém que não é de uma linhagem pura como a minha. Oxe, Boaz diz, era tudo que eu queria, descalça aí teu sapato. Porque a lei dizia que se alguém declinasse, tinha que tirar o sapato. E a partir daquele momento, aquela família era chamada de a família do descalçado. Olha isso. Irmão, ele não se importava de ser chamado da família do descalçado, mas ele se importava com o pedigree da família dele. Olha que loucura. Para sempre ele ia passar na rua e o povo ia dizer, olha lá o descalçado, ou o filho do descalçado, ou o neto do descalçado. Mas não ia ter uma moabita na minha linhagem. O Boaz volta para casa, todo cirilão, e diz, amiga, resolvi o problema. Casemo-nos. Não só nos casemos, como teremos filhos, abençoaremos a nossa nação. E da nossa linhagem, Deus vai provar que quando Ele quer fazer, coisas extraordinárias acontecem. Porque quando nós olhamos, irmão, isso é tão extraordinário, porque o Boaz já vinha de uma relação de uma estrangeira. O texto bíblico diz para nós que os pais de Boaz eram Salmão e uma mulher chamada... Obrigada, olha como esse povo é bom de Bíblia. Raabe. Raabe é prostituta de Jericó. Raabe era uma mulher de Jericó, uma mulher de Canaã. Mas o Salmão, da tribo de Judá, olhou para aquela mulher e disse assim, Jesus, se o Senhor quiser, eu quero. Não estou fazendo nada. E ele apaixonou-se, irmão. E eles geraram dessa relação Boaz. Então, Boaz já estava despido de preconceito, porque o Boaz sabia o que era ser filho de uma estrangeira. Boaz sabia o que era estar na condição que ela estava. Boaz sabia o que Deus pode fazer quando alguém realmente se inclina diante dele. Então, Boaz olha para Ruth e diz, eu estou pouco me lixando, minha vez, se tu é moabita, esquisita, não importa. O importante é que nós vamos casar. E a Bíblia diz, irmãos, que Boaz era velho, solteirão, estava lá esperando alguém. Quando alguém quis ele disse, de maneira nenhuma lançarei fora. Não. Casou-se. E o texto diz que eles vão ter até um filho, chamado Obed. O Obed um dia vai se casar também, a gente não sabe da esposa dele, mas o que a gente sabe é que ele tem um filho chamado Jessé. E o Jessé também casa com uma mulher que nós não sabemos o nome. E tem um filho, Davi. Conhece Davi? É isso que um remidor pode fazer quando ele entra na sua vida. Arranca você de um lugar onde você não tem nome, em que ninguém quer se misturar com você, em que ninguém quer fazer parte da sua vida. E ele muda a tua história, levantando pessoas afamadas da sua geração. Esse Deus é extraordinário.
Quando nós olhamos a história da Ruth, irmãos, esse é um desenho prático do que é ter um Goel, um remidor. Um remidor é aquele que olha para nós e não se importa com a sua linhagem, não se importa com as marcas de pecado, não importa com quão suja estejam as suas roupas, ele vai olhar e vai dizer, se você me quiser, eu te quero. E vamos junto. Quando a gente olha o texto de Oséias, irmão, Oséias é extraordinário. Quantos aqui já leram o livro de Oséias? Oh, irmão, se você ainda não leu, não vou te dar muito spoiler, mas leia. Leia o livro de Oséias. Gaste seu tempo, tu tem aí, ó, uma semana. Leia Ruth e leia Oséias. Você vai ver como você vai sair de lá dizendo, meu Deus, como eu nunca li isso aqui antes, como eu nunca vi isso aqui antes. Oséias estava na vida dele, tranquilo, feliz da vida, trabalhando para o Senhor, sendo um profeta, tudo certinho, bonitinho, nos mínimos detalhes. Sabe aquele homem que vai tomar banho, pega a cuequinha dele, a calça dele, a camiseta dele, o chinelinho dele? Existe, eu creio, eu tenho fé, existe esse. Pega a toalha dele, leva tudo pro banheirinho, sai de lá, tudo engomadinho, arrumadinho, bonitinho. Oséias era um cara certinho, bonitinho. Aí um dia Deus disse assim, Oséias, vou bagunçar um pouco sua vida. Tá muito bonitinho, muito certinho, tu tá muito... Não, tu é profeta. Profeta não pode viver essa vida assim. Aí Deus diz assim, Oséias, tu vai lá, num lugar diferente, que tu nunca pisou. E tem uma mulher lá chamada Gomer. Pega essa mulher e casa com ela. Aí o Oséias diz, Deus, tá maluco? Senhor, eu vou contar para o Senhor qual é a profissão dessa mulher. O Senhor não está sabendo muito bem, não. Aí Deus disse, eu não estou pedindo nada, não puxa na capivara dele. Estou mandando você ir lá casar com ela. E aí, como ele era muito certinho, muito obediente, muito arrumadinho, ele foi lá e disse, Gomer, olha, Deus mandou eu vir aqui casar com você. A Gomer olhou para a cara dele e falou assim, ninguém não quer querer casar comigo mesmo, né? Bora, meu filho, bora casar. Casaram, irmãos. A Gomer era uma mulher de vida duvidosa, tá bom? Então ele casa, dá ela um nome, dá ela uma casa, dá ela uma família. Ela tem até filhos. O problema é que a vida antiga da Gomer não saiu da mente dela. Então, quando tá tudo muito bom, aquele cara muito certinho. Já ouviram falar assim, eu não gostei dele, que era muito perfeito. Já ouviu essa frase aí em algum lugar? Tipo assim. Eu não tô gostando muito desse Oséias, o cara é de cara de oração, não joga nem futebol no final de semana, não tem um videogame na casa dele para ele jogar. Não, muito chato. Toda hora ele pergunta, você está bem? Precisa de algo? Quer conversar? Eu não tô gostando desse homem, não. No dia do meu aniversário, ele me leva para jantar. No dia que eu tô triste, ele me traz flores. Estou de DPM, ele traz chocolate. Este homem eu não quero para a minha vida. É muito chata essa vida, eu quero emoção. O que a Gomer faz? Se pirulita. O Gomer vai dar uma volta para a vida antiga dela. Aí o Oséias diz assim, olha Deus, o Senhor sabe que eu fiz tudo o que o Senhor mandou fazer. Mas a porta da rua é serventia da casa. Ela abriu e foi embora. Tô livre. Aí Deus disse, oxe, que é isso, menina? Acabou não. Vá lá. Aí o Oséias diz, Deus, eu vou criar meus filhos, vou ficar aqui na minha casa. Eu tenho economia na minha poupança. Guardei um dinheirinho, tô bem, vou cuidar dos meus filhos e vou continuar sendo seu profeta. E Deus diz, pois pegue sua poupança e vá lá, que a Gomer está precisando dessa poupança. O texto bíblico vai dizer que o Oséias, muito obediente, muito certinho, um homem de Deus, foi lá atrás da Gomer. Sabe como que ele encontrou a Gomer, irmãos? Sendo vendida como escrava, depois de ter sido bagunçada por todo mundo. Agora ninguém mais queria a Gomer, ela não tinha mais serventia nenhuma, então colocaram ela numa prateleira e disseram, leva, ela não serve para nada. Aí chega o Oséias na porta, Gomer não valia mais absolutamente nada, ninguém queria mais essa mulher, nem a vida para onde ela voltou queria mais ela. Mas quando ela está lá na prateleira, exporta, num vitupério terrível, o Oséias é aquele que levanta a mão e diz, vou dar toda a minha poupança. Eu quero ela de volta. Ele paga o preço, leva ela para casa e devolve a ela a vida que ela tinha jogado fora para que ela fosse remida outra vez.
Consegue entender por que é o Oséias que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Sabe por que é Oséias que diz: ele faz a ferida, mas ele sara? É por isso que Oséias vai escrever: nós parecemos mortos, em completa destruição, mas ao terceiro dia ele nos ressuscitará e nós viveremos diante dele. Porque Oséias, porque Gomer, porque Boaz, porque Ruth, todos eles estiveram em diferentes lugares da história, mas todos eles sabem dizer a nós o que é um Goel, o que é um remidor e o que é que Deus pode fazer na sua vida quando você permite que ele faça. Quando nós olhamos essas histórias bíblicas, irmãos, nós entendemos na prática o que Deus está dizendo através de Oséias: me conheça, venha andar comigo, prossiga todos os dias, queira receber uma porção de quem eu sou. Deixe eu abrir os teus olhos para que você veja tudo o que eu já fiz na sua vida e tudo mais que eu ainda quero fazer na tua vida. Não importa quanto nós tenhamos nos sujado, não importa se um dia nós olhamos e dissemos: Senhor, trabalhar com o Senhor está muito bom, não é muito chato, eu quero viver uma aventura, eu quero criar um testemunho, sangue, fogo. Mas tem gente que tem esses pensamentos da carochinha. Tudo bem, né? O que importa é que o Senhor está te dizendo hoje: eu tenho o poder de resgatar a sua vida. Sabe o Salmo 40? Que a gente não gosta. Esperei com paciência no Senhor. Que negócio é esse de esperar? Até a continuação do versículo, crente. Tu é muito apressado. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, arrancou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Irmãos, não importa se nós estamos afundando na sujeira, se nós estamos afundados em um charco de lodo, o nosso Goel, o nosso remidor, tem uma mão suficientemente grande e forte e nos arranca deste lugar, muda a nossa história. Não importa se você é moabita, não importa se você era um prostituto, não importa se você era o que era, o Senhor tem poder para livrar a sua vida, transformar a tua história, te dar um nome novo e restaurar o teu futuro. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Goel, remidor. Ele é um Deus que arranca maldições e não permite que a nossa geração seja alcançada por ela. Esse é o Deus que nós servimos. Ele muda os prognósticos, Ele muda as histórias, Ele muda todas as coisas. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa história e a história da nossa geração. Porque eu não sei o que você pensa, irmãos, mas eu não estou criando filhos para serem como eu, não. Porque eu aprendi com Jesus. Jesus olhou para os discípulos dele e disse: vocês farão obras maiores do que eu. Jesus não estava criando ninguém como ele. Jesus disse: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Tu viu alguma parte da história a sombra de Jesus curando alguém? Não tinha não, irmão. Mas tinha um discípulo que a sombra dele curava. Irmão, Jesus nos chamou para que a nossa geração seja melhor do que nós. Eu creio que quando eu estiver bem velhinha, que eu não vou me aposentar, você vai me engolir até meu último ar. Mas eu vou ter prazer, como eu tenho, de sentar, irmãos, e ouvir. Eu ouvirei meus filhos, eu ouvirei os teus filhos. Você tem noção que daqui a um certo tempo, se Jesus não voltar, quem vai estar tocando não seremos nós, quem vai estar cantando não seremos nós, quem vai estar pregando não seremos nós seremos o esteio, nós seremos o baluarte, nós seremos aqueles guardadores de caminho, preservadores das estacas, mas os nossos filhos, a nossa geração, vai estar voando nos lugares em que nós arrancamos toco. Ter um remidor é isso. É alguém que olhou para nós e não se importou que eu e você éramos moabita. Ele não se importou com a nossa capivara, com os pecados que você tinha cometido, com o quanto de coisa terrível que você já tinha feito. Ele foi até onde você estava, pagou o preço e te trouxe. Mudou a sua vida. Jesus não fica perguntando para você: e aí, meu filho? O que era mesmo que você fazia?
Quem era você? Jesus não fica perguntando para nós quais são os seus títulos. Eu fui evangelizar uma casa essa semana e a moça era uma pastora desviada. E ela começou a falar. Eu falei assim, ô moça, pode dizer uma coisa para você? Eu acho que quando eu estou orando, que Deus fala comigo, Ele não fala assim, pastora Michele, gostaria de ter uma audiência com a sua pessoa. Agora, não, mas agora eu sou profeta, desculpa. Profeta Michele, tu acha que Deus fala isso para mim? Meu irmão, Ele fala, filha, vamos conversar. Filha, está errado. Filha, não é assim. Porque títulos, nomes, são só títulos e nomes. Diante do Senhor não há pastor, mestre, vice-querubim, estátua. Não, diante dele há filhos e filhas que foram resgatados de uma vida de horror, de terror, para caminhar diante dele. Serem luz do mundo, sal da terra, serem a voz dele nessa geração. Quando nós olhamos, eu trabalhei, irmãos, esse texto de Filipenses a semana inteira, em vários cultos, principalmente os da manhã. Filipenses 3, 7 a 11 diz assim, o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade, tenho também por perda as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ser achado nele. Não tendo em mim uma justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver, de alguma maneira, que eu possa chegar à ressurreição com ele dentre os mortos. Esse texto vai dizer, eu quero ser achado nele. Esse texto vai dizer, eu quero conhecer a ele. Porque se Jesus não leva em conta a nossa capivara, por que é que tu fica carregando a tua capivara? Ah, eu não posso porque eu fiz, eu não posso porque eu era, eu não posso. O problema é seu do que você era, irmão. Essa história pertence só a você. Ninguém vai estar interessado nela, não. Foi-se, acabou-se. Você já tem um remidor. Você já tem um remidor. Ele já pagou a dívida, já mudou toda a história. Ele está dizendo, bora caminhar. Para de ficar enredado nisso. Para de ficar aprisionado nisso. Para de ficar com autocomiseração. Ó, dia, ano, azar. Meu Deus. Não, é o Goel da sua vida. O remidor, o resgatador. Dizendo, vamos. Bora, Ruth. Bora, Gomer. Vamos para o lugar que é seu. Vamos fazer o que Deus quer para você. Vamos começar uma nova história. Vamos começar uma nova estação. Vamos mudar esses tempos na sua vida. Irmão. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso pecar a semana inteira, aí eu venho no culto no domingo, o meu Goel, tu cria vergonha nessa sua cara limpa. Que não foi isso que eu disse. O que eu disse é que Jesus mudou a sua história. Teu passado ele jogou fora e agora tem uma nova história. Você vai passar anos. Eu agora em maio faço 25 anos dessa nova história. 25 anos que eu estou caminhando com Jesus, irmãos. Você me perguntar, e antes? Sei lá, eu não vivo no antes. Oxi. Agora aqui tem cada um de nós com o tempo. Nós não visitamos mais Moabe. Não visitamos mais as casas de prostituição. Não visitamos mais o nosso passado. Nós temos uma nova vida. Nós caminhamos com o nosso remidor. Nós estamos gerando algo para Ele. Tem uma geração que está vindo depois de mim, restaurada, poderosa, grandiosa. Tem algo novo surgido, tem algo poderoso. E Ele diz isso. Nós lemos no começo. O Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei. Eu não temerei, porque agora eu tenho uma história nova. É isso que Jesus tem para nós, irmãos. Foi para isso que Jesus investiu tanto em nós. Foi para isso que Jesus mudou a nossa história todinha e nos trouxe aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você foi achado por Jesus. Você é um ex alguma coisa.
Tu deixou um monte de coisa. E Jesus nem se importou com quem você era. Te trouxe para cá, te deu um novo nome, novas vestes, novas sandálias. Te chamou de filho. Tu não era nem filho de ninguém. Ninguém nem queria ter seu pai e sua mãe, que só trazia vergonha e dor de cabeça. Mas Jesus te chama de filho, de filhos. Traz você para perto. Sabe o que nós precisamos? Oséias vai dizer que ele nos amarrou nele com cordas de amor. Nós estamos amarrados, irmão, em Jesus. Esse é o lugar onde você pode ficar amarrado e feliz. Em Jesus, gruda nele, fica grudadinho nele. E aí você vai experimentar coisas grandes na sua vida. Você não vai só ver isso em você. Você vai experimentar isso na próxima geração. Irmão, eu não sei, você... Quando eu olho para os meus filhos e eu vejo eles sendo muito melhores do que eu digo, uau, Jesus. Sabe qual é a minha oração na vida dos meus filhos? Eu não deixo eu atrapalhar, porque às vezes eu sou muito bocuda, Deus. Eu me empolgo, eu não posso atrapalhar, não. Eu tenho que desatá-los para aquilo que o Senhor quer. Irmão, eu estou pulindo flechas dentro da minha casa e na igreja, na hora certa, quando Deus soltar, mas são flechas poderosas, polidas. Tem alvo certo. Esse é o nosso trabalho. Jesus nos remiu e nós seremos a manifestação de um remidor na vida de alguém. Nós seremos aqueles que vão orar para alguém, a pessoa vai dizer assim, mas você nada, menino. Oxe, Jesus não está nem aí, não, eu não estou nem aí, não. Bora para uma nova vida, bora para uma nova história. Porque um dia alguém fez isso conosco, alguém orou por nós, alguém nos ajudou, alguém foi um remidor, foi uma manifestação de Jesus na nossa vida. E nós seremos para a vida dos outros. Você tem um novo nome, uma nova história, uma nova cidade, uma nova pátria, um novo Deus. Use isso. Não perca isso. Saia daqui dizendo, meu Deus, é isso aí. Eu não quero mais aquela história, não. Eu não quero mais viver naquele lugar, não. Eu tenho uma nova história. Eu tenho um nome, eu tenho um pai. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Podemos nos colocar de pé? Podemos orar? Cada um de nós orando por nós mesmos. Agora é uma hora de o remido e seu remidor, amém? Jesus, obrigada. Obrigada pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigada por cuidar de nós, por derramar sobre nós a tua presença. Obrigada, Senhor, porque quando estávamos mortos nos nossos próprios pecados, nos nossos delitos, nas nossas iniquidades, o Senhor provou o seu amor para conosco, indo lá e morrendo por nós, Jesus, sem que nós tivéssemos a consciência de pedir, sem que nós tivéssemos a consciência de ver a real necessidade. Quantos de nós estiveram presos em seu próprio orgulho durante anos, achando que estava tudo bem, quando nós precisávamos urgentemente de um remidor? Quantos de nós achávamos que a força estava nos nossos braços, que nós éramos habilidosos o suficientes, mas o Senhor manifestou a sua boa mão. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não se importou com o lugar onde víamos, com aquilo que nós fazíamos, com o que as pessoas falavam de nós, com as marcas que nós trazíamos, com quão sujas estavam as nossas vestes. Como o Senhor nos disse aqui na sexta-feira, o Senhor é aquele que nos santifica, é aquele que nos torna limpo, é aquele que nos restaura, é aquele que muda as nossas vidas. E nós te louvamos por isso. Eu quero clamar, Jesus, que o Senhor segure na mão de cada um dos que estão aqui. Ajuda, nos abre os nossos olhos. Se por algum motivo estamos presos em nós mesmos, se por algum motivo estamos, Senhor, sem enxergar o que o Senhor fez, ou se por algum motivo, como Gomer, estava tudo tão perfeito, mas quis ir embora. Deus, que esse seja o tempo, que esse seja o dia do resgate pago, de voltar, de ter novas chances. Senhor, nós oramos por isso. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.